Olá, queridos, estamos mais uma vez aqui, eu, pastor João Márcio, para continuarmos conversando um pouco sobre o relacionamento saudável, e em específico falando nesses dias do relacionamento nosso com Deus. Ontem nós falamos um pouco sobre aprender a ouvir a voz de Deus, e hoje eu quero compartilhar com você sobre um assunto muito pertinente também, que tem a ver com aquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje, que é tratar da questão do pecado. E quando a gente fala do pecado, e quando a gente pensa em nós cristãos, uma coisa que eu e você precisa ter consciência é que nós cristãos também pecamos. Nós cometemos pecados. E como diz lá em 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 10, diz: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, o cristão também peca. A questão é que o pecado na vida do cristão é um acidente, e deve ser um acidente. O pecado na vida do cristão não pode ser uma prática, mas sim um acidente. E mesmo que isso aconteça, nesse caminho que nós cometemos os nossos erros, a própria palavra de Deus aqui no Evangelho, na primeira carta de João, no versículo 9, no versículo anterior ao 10, nos mostra qual é o caminho que nos leva a resolver a questão do pecado. Olha só o que a palavra de Deus diz. Se dissermos que não temos pecado, versículo 10, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso o Senhor, e a palavra dele não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, queria que você pensasse comigo sobre uma ilustração. Nós que somos pais, temos nossos filhos, e mesmo que você não tenha filho, mas imagine, um filho comete um erro, e então o pai ou a mãe, ele não é porque o filho cometeu um erro que o pai vai chegar e falar assim: olha, você é muito mal, você na verdade é muito mal. Mesmo que ele tenha cometido um erro, a gente vai tratar com ele, nós vamos falar com ele a respeito do seu erro, vamos chamar ele para que ele possa confessar o seu erro, para que ele possa se arrepender daquilo que ele fez e que ele possa se comprometer a mudar a sua atitude a partir dali. E uma vez que ele faça isso, a gente vai restaurar ele, a comunhão familiar. Não é assim? Se assim a gente faz com o nosso filho de uma maneira natural, a gente não vai dizer nosso filho, porque ele cometeu uma falha, ele é mau. Naturalmente ele é bom, nosso filho é bom, ou o filho é bom, mas ele cometeu uma falha, e essa falha precisa de arrependimento, essa falha precisa de conserto, mas não é porque ele cometeu essa falha que ele é a falha. É verdade? Isso não quer dizer que a gente ignora os erros dos nossos filhos. Pelo contrário, precisamos sempre chamar a atenção, e é isso que eu quero fazer com você aqui hoje. Uma vez que a gente comete um erro, a gente não pode achar que isso não tem valor. Como a palavra de Deus diz, o pecado, ele tem consequências danosas na vida de cada pessoa. Então, eu e você precisa estar atento a isso. Precisamos buscar entender que temos que nos livrar do pecado o mais rápido possível. E Jesus tratou esse assunto do pecado de forma severa, e ele nos deu algumas instruções bem práticas. No Evangelho de Mateus, capítulo 18,
esse capítulo praticamente todo, Jesus ele vai falar a respeito de alguém que comete um erro e como tratar de alguém que erra. E é muito joia mesmo. Eu aconselho você depois pegar esse texto de Mateus e dar uma lida, e você vai crescer muito sobre ele. E nesse texto em específico, em Mateus 18, quando Jesus vai ensinar a respeito de alguém que errou e o procedimento para consertar esse erro, quanto à questão do nosso irmão, ele vai falar de algumas pessoas que às vezes não se arrepende. Alguém que comete uma falha e não se arrepende. Já pensou? Às vezes essa pessoa até mesmo nega que aquilo que a sua atitude foi uma atitude pecaminosa. Então, ou seja, ele foge do arrependimento, ele nem admite que errou. Nesse caso, olha só o que Jesus fala para essas pessoas que erram e não admitem ou não confessam o seu pecado, continuam no pecado. Mateus 18, 17, olha o que Jesus fala. Se essa pessoa não atender ao seu chamado, não atender ao arrependimento, então vai dizer isso para a igreja. Se ele recusar a ouvir também a igreja, considera ele um gentil e publicano. Por isso, quando Jesus tratou desse assunto, ele levou tão a sério. Afinal de contas, ou seria uma questão de reconciliação ou separação. Olha que interessante. Jesus, ele começa lá o tempo todo, né? Vai lá, você e seu irmão, aconselha ele para ele mudar. Se ele se arrepender, beleza, não precisa fazer mais nada, já ganhou seu irmão e ficou entre você e ele e segue a vida. O perdão de Deus já alcançou, o arrependimento já chegou e essa pessoa vai seguir. Assim como ele, várias pessoas erram, cometem pecados, mas se arrependem, são perdoados e seguem as suas vidas. Mas esse que não se arrepende, esse que continua no pecado, esse que, mesmo sendo advertido, sendo chamado a atenção, permanece, não sai do caminho do pecado. Então, Jesus falou, olha, então se for assim, e essa pessoa quiser continuar, e você não conseguir se reconciliar e colocar essa pessoa de volta à comunhão do corpo, então você precisa se afastar. Por quê? Porque esses pecados podem contaminar outros. Olha só o que o autor de Hebreus, capítulo 12, versículo 15, fala. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Paulo também trata do pecado não arrependido de uma forma com uma seriedade que requer exclusão. Não se deve tomar nem refeição, ele diz, junto com uma pessoa desse jeito. Olha só, em 1 Coríntios 5, 11 a 13, Paulo fala assim, olha, queridos, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que dizendo sendo irmão, for impuro ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem ainda comais, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Essa pessoa que não quer se arrepender, que quer continuar, não pode viver em comunhão com você, nem com nenhum cristão. Mesmo assim, o nosso alvo como cristão sempre é trazer de volta essa pessoa à reconciliação. Nosso alvo não é matar, nosso alvo não é condenar. Pelo contrário, nosso alvo sempre é que essa pessoa se arrependa e volta. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 2, 5 a 11. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que, em parte, a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja
o mesmo consumido por excessiva tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, para que de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnio. Querido, o cuidado aqui é não fazer com um exemplo que damos sobre a questão do pecado. O cuidado quando nós tratamos com o pecado é não fazer como a gente fala, olha, imagina um bebê, né, aqueles que têm um bebê em casa, né, toda criança, todo bebê, ele faz as suas necessidades fisiológicas, né, e hoje, pela modernidade da vida, existem as fraldas descartáveis. Então essa criança, esse bebê faz as suas necessidades ali, o pai, a mãe, ele vai lá, ele limpa a criança, ele pega essa fralda suja e joga no lixo. Mas olha que interessante, a gente não pega a fralda suja e o bebê e joga no lixo. Nós pegamos o que é sujo, nós pegamos a fralda, a sujeira e nós jogamos fora. O bebê a gente lava, amém? O bebê a gente lava, a gente limpa e a gente traz para junto de si porque a gente ama. Então nós temos que aprender a separar o sujo da sujeira, o pecado do pecador, porque a palavra de Deus diz que Deus, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Então nós temos que aprender quando lidamos com a questão do pecado. Nós temos que entender isso. O Senhor, ele odeia, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. O seu alvo é o pecador. Jesus morreu na cruz para salvar o pecador. Então eu preciso entender, compreender e buscar esse entendimento a respeito da questão do pecado, para saber lidar com aquele que erra. Amém? Em João capítulo na primeira carta de João, capítulo 3, os versículos 4 a 6 e também os versículos 9 e 10, e eu já quero encerrar minha meditação com você aqui, falando sobre isso. Olha só o que João fala para nós, querido, sobre esse assunto. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu nem o conheceu. Versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Então, o que nós precisamos entender aqui é que o pecado pode até acontecer como um acidente na vida do cristão, mas ele não pode ser uma prática. Pode acontecer durante a nossa caminhada, e certamente vai acontecer. Mas quando isso acontecer, eu preciso entender que existe um caminho. Existe até mesmo uma ilustração que eu ouvi algum tempo atrás, bem interessante, que fala, olha, dando uma ilustração do pecado, da tentação, como um pássaro, um passarinho que você está andando pela rua e de repente ele vem e pousa na sua cabeça. Então a pessoa dizia assim, olha, você está andando, de repente o pássaro vem e pousa na sua cabeça. Você não tem como impedir, quando você percebe, ele já pousou. Então você não tem como, às vezes, evitar que a tentação venha, mas você pode evitar que o pássaro faça um ninho na sua cabeça. Então você pode não ter domínio sobre a tentação como uma flecha que vem na sua mente,
Mas você não precisa e você não pode permitir que essa tentação, que esse pecado se aninhe. Por isso, essa palavra maligna chamada endemoninhado, ou seja, aonde os demônios se aninham e permanecem na vida das pessoas. Então nós temos que lançar fora o pecado, tirar toda possibilidade de apoio do inimigo na nossa vida. E tem até nesses dias agora de crise, eu vi uma frase bem interessante, não sei quem é o autor da frase, mas diz, olha, se você não tem como evitar a dificuldade de bater na sua porta, você não tem como, a dificuldade pode vir bater na sua porta, não tem como você impedir isso, mas você não precisa convidar ela para dentro de casa e oferecer uma cadeira para ela sentar. Então, a mesma coisa, a gente precisa entender quanto à questão do pecado. Nós precisamos lutar contra. Uma coisa é um deslize, uma coisa é um acidente de percurso. E outra coisa é alguém viver na prática do pecado. Então, quero concluir com você aqui dizendo, olha, leva a questão do pecado a sério. O pecado, ele é danoso, ele causa danos terríveis na vida de uma pessoa, de um cristão. Mas não encare o pecado de uma maneira religiosa, de uma forma legalista, mas de maneira bíblica, assim como nós vimos aqui, como Jesus nos orientou a tratar o pecado e o pecador. Cometer um pecado, reconheça o seu pecado, reconheça o seu erro, se arrependa, peça perdão, se comprometa a mudar a sua atitude. Faça como Davi. O próprio Davi diz, Salmo 51, versículo 4, pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás dito por justo no teu falar e puro no seu julgar. O caminho, querido, para todos nós que cometemos erros e pecados é 1 João 1,9, que diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O remédio do pecado é o perdão de Deus. E Ele está disponível através dessa orientação que nós recebemos hoje. Você não precisa viver escravo do pecado. Você foi livre. Você, como Paulo diz em Romanos, o Senhor já nos libertou. Se o Senhor já nos libertou, por que nós vamos nos submeter de novo à escravidão do pecado, uma vez que nós já fomos livres, já fomos libertos? Você já foi livre. Uma vez que você confessou, se arrependeu, o Senhor já te perdoou. Você é livre da culpa, do pecado, da acusação do inimigo. Tem uma vida abençoada, cheia de Deus, cheia de santidade, cheia de comunhão com Deus, e as vitórias vão chegar na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Amém? Amanhã eu quero falar de um assunto muito joia mesmo, que é experimentar uma vida cheia do Espírito Santo. E eu te espero amanhã para que você seja comigo, mas esse estudo. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor mais uma vez por essa oportunidade, Pai, singular que eu tenho de estar junto com os meus irmãos. Ó Pai, de falar desse assunto. Pai, eu sei que o pecado, ele assola a humanidade, ele tem assolado as pessoas, ele tem escravizado pessoas. Mas nós precisamos lutar, ó Pai, não aceitar, ó Pai, não de uma maneira religiosa, de olhar para as pessoas com um olhar de condenação, mas nós mesmos saber que nós somos pecadores e carecemos da misericórdia e da graça de Deus. Que o Senhor nos limpe, que o Senhor nos ajude a cada dia a caminhar livre do pecado e da condenação. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai, que o Senhor nos acompanhe cada dia da nossa vida. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido, meu amado irmão.